nesse ínterim também estivemos trabalhando no litoral do Espírito, aliás, aqui para o sul, de Paraná e Santa Catarina, também fizemos um mapa da planície costeira também, né? E agora, recentemente, depois que o francês já foi embora em 99, nessa parte costeira, eu andei trabalhando em todo o litoral do Rio Grande do Norte, dá uns 400 quilômetros de costa também, e depois de terminar o Rio Grande do Norte, estivemos trabalhando também no litoral de Pernambuco e Paraíba, né? Aí depois eu me desloquei lá para o interior, fui parar lá no Piauí, lá, isso tudo depois de aposentado, hein? Quer dizer, essa minha vida de aposentado tem sido muito trabalhosa, mas não parei, inclusive, né? Porque me aposentei em 96, né? Então todos esses livros aí é coisa de depois de aposentado já, né? Mas, inclusive fiz um dicionário que não sei se vocês conhecem, mas um dicionário que fiz, chama-se Dicionário de Geologia Sedimentar e Áreas Afins. Tem 1.300 páginas, são quase 6.000 verbetes, com correspondências em 4 línguas estrangeiras, inglês, francês, espanhol e alemão, né? Então isso daí também fiz depois de aposentado, tinha em 1998. Isso daí levei 5 anos esse dicionário, só para vocês terem uma ideia, porque eu fiz sozinho, né? Então eu tinha que aproveitar carnaval, essas coisas, porque aqui no Brasil, felizmente, tem muitos feriados prolongados, né? Então para mim esses dias aí eu rendia bastante, né? Rendia bastante, porque aqui tem mais feriado prolongado que outra coisa, né? Falando, né? Então eu estava lá sempre assim, todo dia voltava e fazia alguma coisa. São quase 6.000 verbetes, né? 1.300 páginas. Aí eu levei aqui para a USP para publicar, a editora da USP. Aí depois de 2 meses mais ou menos que estava na mão deles, para eles resolverem se iam publicar ou não, né? Aí eu perguntei, olha, o que vocês resolveram? Professor, nós mandamos para o relator, o nosso relator disse assim, poxa, mas é muito grande o trabalho, até agora, 2 meses, eu falei, 2 meses? Vocês estão me segurando, eu levei um tempão aí para preparar isso daí, para ver se publicava rápido, e agora trago aqui, fica 2, 3 meses aí parado, né? Aí nesse ínterim comecei a negociar com a Bertrand Brasil lá no Rio. Então, ela disse, a editora de lá, uma senhora lá, disse assim, olha professor, eu estava vendo o seu dicionário, o senhor está submetendo para ver se nós publicamos ou não, Bertrand Brasil, na Avenida Brasil, se não me engano, mas tem um dicionário aqui de um professor Antônio Teixeira Guerra, também diz assim, dicionário geológico e geomorfológico. Não é a mesma coisa? Eu falei, não, é outra coisa. Eu falei, são 2 coisas diferentes pelo seguinte fato, eu acho que o professor Guerra eu não conheci, Antônio Teixeira Guerra, o velho, o Guerrão, né? Porque atualmente tem o Guerrinha, que é professor. Tem o Guerrinha, que é professor lá, né? É o filho dele, né? Então, eu falei assim, então, o Guerra, eu não conhecia o Antônio Teixeira Guerra, mas ele era geógrafo e trabalhava com geomorfologia. Bom, eu sou geólogo, bom, eu acho que a nossa experiência, a nossa formação é diferente. Bom, tá certo, na área de geociências, mas a formação é diferente, experiência é diferente. Portanto, eu acho que são coisas diferentes. Agora, se quiser ouvir de uma outra pessoa, não do autor, então converse com o Guerrinha aí, que vocês estão publicando os livros do Guerrinha aí, né? Aí daí a uma semana mais velha me ligou, nós vamos publicar o seu dicionário, né? Publicado. Só que, sabe como essas editoras, eles não perguntam nada, quanto é que a gente deveria publicar, o senhor acha que vai vender quantos e tal. Eu acho que acho que imprimiram muitos, fizeram quase 3.000 exemplares, venderam mais de 2.000 já, ainda tem quase 1.000 na editora. Eu acho que é muito, né? Porque um dicionário desse assim, eu acho que está barato até atualmente, né? Porque está 120 e poucos reais, 120, 130 reais, né? Tem 1.300 páginas, mas geralmente o pessoal fala, eu gostei, não sei o que e tal, eu vou pedir para a minha biblioteca comprar e eu consulto lá na biblioteca, é assim. Então você não vai vender facilmente 3.000 exemplares no Brasil todo. Bom, tá certo, se fosse livro de advocacia, ou dicionário de advocacia ou medicina, você venderia muito, né? Mas de geologia, ou geociências em geral, você não vai vender. Só se fosse, na parte de geografia, só se fosse o livro do Haroldo de Azevedo, né? Porque eu estudei
por livros da Lua de Azevedo, né? Na época de ginásio, no colégio, tudo, né? Bom, então vamos começar isso daqui. Então lá, primeiro arquivo natural que consta lá é registro histórico. Registro histórico. Bom, naturalmente, registro histórico geralmente era feito assim por pessoas que eram mais ou menos cultos na época, né? Que sabia escrever, porque antigamente muita gente era analfabeta, né? Então geralmente esse pessoal que era culto e tal, e tinha mais tempo também para pensar também, era geralmente religioso, sei lá, algum filósofo, pessoal assim, né? Então essas pessoas desse tipo que diziam assim, bom, esse ano está muito chuvoso, choveu tantos dias. Bom, é um registro de clima, né? Então se pode obter, afinal de contas, alguma informação. Por exemplo, eu acho que consta até na Bíblia um fato aí climático assim, quando o pessoal fala na Arca de Noé, essa história toda, né? Porque na verdade a Arca de Noé, por exemplo, isso deve ter acontecido alguns milhares de anos passados, quando ocorreu uma idade chamada idade ipsitérmica, né? Que era muito mais quente do que hoje, chovia mais também, era mais úmido. Então, certamente deve ter dado muitas enchentes, e a Arca de Noé deve ter qualquer coisa de ligação com essas coisas que aconteceram de fato. Porque essas coisas que constam de Bíblia ou de relatos históricos sempre tem alguma ligação, até de mitologia, né? Até tem ligação com fatos assim que às vezes aconteceram. Mas é que, na ocasião, as pessoas que escreviam isso tinham que escrever no linguajar da época, no nível de conhecimento da época. Então, hoje em dia a gente às vezes estranha, acha que, não é? Mas muitas vezes aquilo, feito os devidos descontos e tal, você pode até aproveitar alguma coisa, né? Então, acho que isso aí. Então, isso aí seria registro histórico. Bom, anéis de árvores. Anéis de árvores é o seguinte, tem que ser árvore que tem anéis de crescimento anual. Então, por ano, ele acrescenta um anel. Bom, não é o caso das árvores, por exemplo, aqui do Brasil, da Tailândia, dessas regiões quentes. Por quê? As estações são muito mal definidas, né? Então, você pode ter muita chuva, a temperatura também varia, em geral não varia. Então os anéis não são muitas vezes anuais. Muitas vezes que o pessoal nem sabe se existe anel. Bom, uma árvore que aqui no Brasil mesmo ainda desenvolve anéis aí, relativamente, e talvez com algum significado paleoclimático e tudo, ainda a araucária e coisas desse tipo assim. Tanto é que na América do Sul, acho que os únicos lugares onde o pessoal tem feito alguns estudos assim, baseados em anéis de árvores, é principalmente na Argentina e Chile. Argentina e Chile, baseado em pinheiros. Assim, né? Agora, a coisa é mais usada, esses anéis de árvore, o método mais usado, por exemplo, no hemisfério norte. Você vai lá no Canadá, Estados Unidos, por exemplo, tem aquela sequoia, por exemplo. Ou tem uns tipos de pinos que vivem também milhares de anos, né? Tem sequoia lá que está vivendo 5.000 anos, né? Então você consegue reconstituir o paleoclima dos 5.000 anos. Né? Então você pode fazer a correlação, você pode fazer a datação, inclusive por carbono 14, uma série. Então você pode ter uma série de informações, né? E inclusive essa história para tentar reconstituir a história das últimas centenas de anos, aí que as informações que o pessoal do próprio IPCC, né, utilizou, foi de um quer dizer, pessoa que estuda dendroclimatologia, chamado Mann, quer dizer, M-A-N-N, acho que é um americano, né? E eles se basearam muito nos dados dele, inclusive tanto é que eles convidaram depois o Mann para participar como um dos redatores lá do IPCC. O IPCC, fundamentalmente, ele é constituído por quase que só por meteorologistas. São cerca de 4.000 participantes. Aqui no Brasil, eu não sei oficialmente quem participa, mas certamente o Carlos Nobre lá do INPE, certamente o Pedro Dias aqui que estava no IAG, que atualmente ele está lá em Petrópolis,
Mas o Pedro Dias, por exemplo, ele é mais matemático, né? Tanto é que ele está no centro de computação lá, que trabalha só com supercomputadores. Então essas coisas eles ficam deslumbrados quando vê um supercomputador. Então, né? Eu acho que, bom, o Carlos Nobre, por exemplo, de formação, ele é engenheiro eletrônico. Exato. Eletrônico. Depois ele fez meteorologia em pós-graduação lá nos Estados Unidos. Assim, o Pedro Dias também é matemático aqui da USP, né? Então são pessoas com esse tipo de formação. Então eles estão bastante assim ligados à parte de ciências exatas e acreditam muito nas ciências exatas. Aí, por outro lado, uma vez eu ouvi falar que o professor lá, que parece que na época ele era diretor da faculdade de matemática, o Instituto de Matemática lá da Unicamp, um dia fez uma palestra para mostrar que a matemática não era uma ciência exata. Bom, queria ter ouvido essa palestra, inclusive, né? Mas, em todo caso, nesse negócio de supercomputador também, eu acho que funciona muito bem aquele provérbio que o americano tem, não é? Que ele diz assim, esses equipamentos sofisticados, supercomputador, ou algum aparelho que fornece a dosagem de algum elemento químico muito raro, em partes por bilhão, por exemplo, né? Então, o que ele diz? Ele diz assim, garbage in, garbage out, né? Bom, é isso daí. Quer dizer, não é porque você coloca lixo no computador que o lixo vai virar ouro, porque passou num supercomputador e não sei o que. Então eu acho que isso daí, quer dizer, não, sem falar particularmente de um ou outro, eu acho que tem esses aspectos aí que precisam ser considerados. E depois eu vou mencionar alguns aspectos que não entraram no modelo, por exemplo, do IPCC e coisas desse tipo assim. E o resto, eu não vou falar tudo do livro, porque senão vocês não vão comprar o livro. Bom, de qualquer maneira, então os anéis de árvore. Se vocês forem... Vocês podem medir, por exemplo, a espessura dos anéis de árvore. Porque se o clima, naquele ano que desenvolveu aquele anel, foi um ano quente e úmido, por exemplo, então o anel vai ser mais espesso. Agora, se o ano foi, talvez, quente ou frio e foi muito seco, pode ser que não tenha anel nenhum. O árvore não cresceu naquele ano. Então, esses aspectos climáticos também estão registrados lá, né? Agora, até agora parece que o pessoal não conseguiu desenvolver uma coisa muito boa assim para árvores de regiões de climas tropicais, equatoriais, por exemplo, na Amazônia, coisas desse tipo assim. Porque também aqui no Brasil, o pessoal às vezes, quanto tempo essa árvore está aqui? Assim, eu pergunto para o morador que mora do lado da árvore lá, isso daqui há muito tempo, né? Desde o tempo do meu bisavô, deve ter uns 50 ou 60 anos. Bom, 50, 60 anos é ontem, assim, né? Não vai resolver muito assim para a gente que está pesquisando arqueologia ou geologia do quaternário, coisas desse tipo assim. Por isso que eu acho que, inclusive, tem baixa resolução. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um método que existe, assim como esses anéis de árvores também são usados muito para aferir o próprio método carbono 14. Aí se fala em dendrocronologia, né? Aqui é dendroclimatologia. Assim como eu uma vez estive lá na Amazônia, lá em Manaus, estava lá, fui para lá passear para ver o encontro das águas, aquele lá do Rio Negro, de Solimões, aquela coisa toda. Então, aí eu conheço lá um engenheiro florestal que trabalha no INPA, né? Então ele me ligou, você me disse que, porque eu tinha dado o telefone e tal, ele me ligou, você me disse que vinha para Manaus, então você está em Manaus? Eu falei, estou aqui em Manaus, né? Então, depois de amanhã eu vou com um pessoal aí visitar um projeto nosso lá, vai lá com a gente, lá você se diverte lá no meio do mato lá e tal, mas tem que ir 50 quilômetros em direção norte, em direção ao Presidente Figueiredo, depois de Manaus, né? Tem uma estrada asfaltada que depois que vai até a Venezuela, né? Ou pelo menos até a fronteira asfaltada, depois não sei se o Hugo Chávez mandou asfaltar, né?